Bom dia a todas e todos. Meu nome é Jéssica, faço parte da equipe da Undime. Em nome do nosso presidente, professor Luiz Miguel, eu gostaria de agradecer a participação de todos que aqui estamos. E sem muita delonga, já passo a palavra para a Júlia do MEC, que vai aí fazer a apresentação, a abordagem do tema. Júlia? Vocês me escutam? Então é a Júlia aqui. Guardar a Júlia entrar. Júlia está na sala? Aqui. Bom dia, Júlia. Vocês estão sem permissão. Veja se vocês conseguem agora. Agora sim. Deu certo. Obrigada, Jéssica. A gente estava sem permissão para ligar o áudio. Jéssica, muito obrigada pelo espaço. Eu já vou passar direto a palavra para a nossa coordenadora, Thaís, que pode estar aqui com a gente nesse momento para ela dar as boas-vindas. Oi, pessoal, bom dia. Oi. Estou com alguns colegas querendo entrar na reunião, mas precisam ser aceitos. Bom, pessoal, eu sou a Thaís, coordenadora geral de acompanhamento e combate à violência nas escolas, aqui na CICAD, no Ministério da Educação. Uma alegria estar com vocês aqui nessa sexta-feira pela manhã. Estou vendo várias pessoas, assim, que a gente já conversa e acompanha mais de perto o trabalho. A CEGAV, que é essa área que eu represento, que é a área responsável pela implementação do programa Escola que Protege, que é esse programa que nesse momento está com a sua etapa de diagnóstico lançada no CIMEC. Então, nosso objetivo aqui hoje é meio que explicar um pouco, né, como que vocês acessam o CIMEC, as telas que vocês verificarão, como que faz o preenchimento e submete as respostas. A gente tem na página do programa Escola que Protege, um link aqui com vocês, tem um passo a passo que explica e vocês conseguem acessar com muito mais facilidade, tranquilidade. Esse diagnóstico é muito importante para a gente, é a primeira vez que a gente vai ter no Brasil um diagnóstico nacional que olha para 7, 8 dimensões diferentes, que possam falar sobre o cenário do enfrentamento das violências nas escolas, da promoção da cultura de paz, da participação estudantil, do desenvolvimento integral. Então, é muito importante que vocês preencham, engajem os seus pares, os seus colegas, para que eles preencham também. A gente vai deixar um e-mail, que é um e-mail que vocês podem reportar caso tenha algum erro no sistema. A gente soube, né, que houve uma instabilidade no sistema de ontem para hoje, que já está sendo resolvida pela equipe de tecnologia do MEC. Então, fiquem à vontade, aproveitem esse espaço. A gente espera que todos e todas vocês que estejam aqui consigam, né, no final dessa reunião, se sentir preparados e aptos para acessar o CIMEC e responder o nosso grande diagnóstico, que sem dados, né, pessoal, sem evidência, é muito difícil a gente ter políticas públicas educacionais efetivas e eficazes. Então, é muito importante que a gente se una e faça essa adesão do diagnóstico nacional. Dito isso, agradeço também aos nossos parceiros da Undime, do Concede, que sempre proporciona esses espaços técnicos de muita qualidade para todos nós, e passo a palavra aqui para a Júlia, que trabalha aqui na CEGAV e vai fazer a apresentação para vocês.
Obrigada, Thaís. Então, pessoal, eu sou a Júlia, faço parte da equipe da CEGAV. Eu vou começar aqui, a gente está fazendo uma primeira navegação na plataforma, a gente vai passar pelas perguntas também, mas eu vou só aguardar, porque eu estou vendo já que temos 15 pessoas esperando para entrar na reunião, então vou esperar que elas sejam aceitas para a gente iniciar juntas. Mas é isso, como a Thaís falou, né? Eu entendo que todos vocês que estão aqui hoje aderiram ao programa, né? A rede de vocês, o município aderiu ao programa, e vocês estão aguardando aí para espaço na implementação. Como a Thaís bem colocou, né? O diagnóstico ele é o primeiro passo para o desenho, para a estruturação do Plano Teves. E é preciso que vocês tenham esses dados até para se planejar, né? Até para desenhar o plano territorial de ação de vocês de acordo com a realidade do município. Então, é um exercício que é importante para vocês também realizarem. E frisar que daqui a 2 anos a intenção é repeti-lo, para que ele também sirva, né, as respostas que vocês deixaram agora, sirvam de baseline, sirvam de referência para vocês acompanharem também, monitorarem a implementação do programa aí. Daqui a 2 anos a gente vai repetir o diagnóstico. Então, é muito importante que vocês não deixem de preencher. Júlia, eu acho que pode começar. Pode ir começando, né? Tá bem. Então, gente, como eu estava dizendo, acho que todo mundo aqui aderiu ao programa, então todo mundo já tem conhecimento sobre o CIMEC, né? Como acesso ao CIMEC. Eu vou espelhar minha tela no... Peraí. Vocês me avisam aí quando estiver vendo, por favor? Já estamos vendo. Tá, perfeito. Então, esse aqui, estou espelhando minha tela aqui na tela inicial do CIMEC. Então, quando vocês acessam a CIMEC, lá com o login do secretário, da secretária, e como vocês já fizeram adesão ao programa, vocês devem receber quando vocês selecionam aqui o módulo do ProEPS Nave, vocês devem ver essa tela aí inicial, que eu estou colocando aqui, estou mostrando aqui, né, de bem-vindo ao programa. E se vocês tudo estiver certo, vocês devem conseguir ver aqui, só um minutinho que eu vou um segundo aqui, simular. Então, eu estou simulando aqui na interface do CIMEC do secretário de Educação de São Paulo, só para vocês terem ideia de como que vocês também vão conseguir ver, né? Então, o secretário municipal, Fernando Padula Novaes, quando a equipe dele ou ele fizerem acesso ao CIMEC, como eles já aderiram ao programa ao ProEPS Nave, eles vão ter essa interface aqui, né? De bem-vindo. Aqui tem um menuzinho principal, onde ele vai conseguir, primeiramente, ver aqui o aceite do termo de adesão. Então, se por algum motivo ele precisar desse termo para salvar ou imprimir, ele consegue vir aqui imprimir o termo que foi aceito no dia tal, né, do ano passado, enfim, tá tudo aqui certinho. E aí, a segunda opção, ele vai ver disponível, já é de acesso ao diagnóstico. Então, clica aqui e já vai abrir o diagnóstico para ser respondido, né? Então, assim, primeiro ponto, quem tiver feito esse passo a passo aqui que eu passei, né, acessado com o login da secretária do secretário, que já aderiu ao programa e não tiver tendo acesso a esse menuzinho aqui, é importante que vocês já me enviem e-mail para o e-mail do Escola que Protege. Eu vou colocar esse e-mail aqui no chat, vocês vão gravar, porque lá precisa fazer um ajuste de usuário. O usuário provavelmente foi cadastrado como técnico e não como secretário, por isso que não está tendo acesso, tá bom? Então, vocês precisam me sinalizar para que a gente possa fazer essa alteração. Ok? Eu vou só falar, eu acho que a gente esqueceu de pactuar, mas a ideia é que
eu posso apresentar o diagnóstico, as perguntas, e depois abra aí para perguntas e para tirar dúvidas. Pode ser, Jéssica? Eu não sei se vocês fazem isso geralmente, ou se eu vou respondendo. Acho que é mais fácil, né? Júlia, assim, a gente marcou das 10 às 12, então você pode Uhum. seguir e deixar o tempo para você abordar as perguntas, As até perguntas meio-dia depois. está pactuado da gente ficar com eles. Aí eu só não posso passar do meio-dia, mas até meio-dia aí você pode organizar a fala, aí depois a gente abre para perguntas. Eu vou ficar também aqui, eu fiz um quadro para a gente ir juntando também, fazendo as perguntas do chat, né? E aí Certo. depois a gente vai seguindo com as perguntas, mas o pessoal pode ir colocando já as perguntas no chat, que aí depois eu vou organizar no quadro, porque muitas vezes são repetidas, né? Então é bom a gente organizar para ver É, que são, que não são, e organizar até para a gente otimizar o tempo. Então, quem já quiser ir é, mandando no chat, já pode ir mandando as perguntas. Mas depois, de qualquer forma, a gente abre o microfone está aberto, mas aí a gente abre para vocês também falarem aqui poderem, né? conosco. Isso. Tá bom. Então, ok. Então, a gente abre na aba do diagnóstico. O diagnóstico já está disponível. Ele está disponível, ele ficou disponível no final de março, dia 23 de março, e ele fica disponível até o dia 30 de abril. Então, a gente tem mais uma semana aí para preenchimento do diagnóstico. Por isso é importante que vocês, pelo menos, já abram aqui a aba para vocês conhecerem as perguntas, conhecerem, né, os eixos, o que ele vai, quais tipos de informações que vocês vão ter que recolher internamente, para se prepararem para já responder e não deixar para a última hora, viu, gente? Por favor. Porque de última hora vocês vão se desesperar, e não é para se desesperar. Eu vou tranquilizá-los de que esse diagnóstico não é um diagnóstico que vocês vão ter que fazer dentro da rede, que vocês vão ter que ir atrás das escolas, fazer levantamento com escolas, pedir as informações. É um diagnóstico que busca informações macro, que vocês já têm aí na gestão, já recolhem na gestão, e é esse primeiro desenho do que vocês têm aí, já de informação. Tá? Já de conhecimento da rede. Vocês não vão ter que fazer um exercício de fazer um diagnóstico agora das escolas, não é esse o momento. Vocês podem fazer isso, a gente até orienta que vocês façam um diagnóstico com as escolas também, mas isso é em outro momento da implementação, enfim. Aí, esse agora é um diagnóstico nacional com as informações que a rede já tem disponível. Então, esse diagnóstico, e aqui eu estou simulando, né, como se eu fosse o município de São Paulo, ele tem 7 etapas, tá? Cada etapa, ela vai dizer sobre um tópico diferente. Então, a primeira etapa, ela vai falar sobre dados da comunidade escolar. São números mesmo, né? Dados numéricos que vocês provavelmente já têm, já preencheram para o censo escolar. A nossa ideia, inclusive, aqui era que fossem puxados do censo escolar, mas a gente não conseguiu, o CIMEC não conseguiu desenvolver, né? A equipe que cuida do CIMEC não conseguiu desenvolver essa técnica, essa facilidade de puxar os dados do censo, mas a gente pede que vocês consultem no censo o que vocês indicaram, porque é exatamente isso, ó. Número total de estudantes matriculados em cada etapa da educação, o número de professores também efetivos, temporários, o número de técnicos e funcionários administrativos, o número de escolas com diretores e as escolas com diretores e vice-diretores, e se existem, né, e quais são os outros profissionais que estão envolvidos na sua rede escolar. Então, aqui a gente tem algumas opções e outros para vocês especificarem, caso não estejam aqui, né, já listados. Feito isso, preenchido todos esses dados aqui, garantir que nenhum ficou sem preencher, vocês clicam em salvar para que possa abrir a segunda etapa, ok? Para que a segunda etapa esteja liberada aqui. Então, é sempre importante salvar a etapa anterior, para que você possa caminhar para a segunda etapa. Então, tem muita gente me perguntando isso também, eu não estou tendo acesso. Não, se você quer, a gente tem aqui as perguntas disponíveis, eu vou passar o link com todas as perguntas para que vocês possam entender quais são as perguntas que vão estar presentes em cada etapa aqui, ó, segunda etapa, terceira etapa, isso já está disponível na nossa página.
para vocês conhecerem as perguntas antes, recolher as informações, né, antes e chegar lá no CIMEC já com essas informações prontas. Porque realmente, na hora de preencher, vocês não vão conseguir navegar entre as etapas sem salvar a etapa anterior. Então, salvada a primeira etapa, a gente vai para a segunda etapa, que vai falar sobre gestão democrática e participação. Então, aqui é entender se o município ou o estado possui uma política formal de gestão democrática nas escolas, se as escolas da rede possuem conselho escolar, se existem outros espaços de participação coletiva que são promovidas pela rede, e se as escolas incentivam a participação dos estudantes nos processos de decisão e em questões de convivência e gestão democrática. Então, são perguntas de sim ou não. Quando vocês preenchem sim, a gente pede para descrever um pouco o modelo. Então, aqui a gente pede para descrever brevemente, aqui a gente pede para vocês colocarem quantas escolas possuem conselho escolar, quais tipos de espaços de participação. Então, a gente lista alguns espaços mais clássicos, mas também abre aqui para vocês indicarem outros que não estejam aqui, contemplados. E se a gente incentiva, se as escolas incentivam, como que essas escolas incentivam os estudantes para, né, participarem do processo de decisão e né, de promover convivência e gestão democrática na escola. Aí a gente tem algumas opções aqui e também outras, caso não estejam contempladas aqui. Passada essa etapa da gestão democrática e participação, a gente salva, garante que está tudo respondido. Também tem muita gente me perguntando por que não consegue salvar uma etapa, porque provavelmente deixou alguma resposta em aberto, que precisa voltar e garantir que respondeu tudo, tá? Então, por exemplo, se a minha escola, nenhuma escola da minha rede possui conselho escolar, eu nem preciso responder essa pergunta, eu vou simplesmente dizer que não. E aí, eu passo para a próxima. Ok? Passada essa etapa, a gente salva e entramos na etapa 3, que vai falar sobre o envolvimento da comunidade e a participação social. Então, se existem projetos que promovem a participação da comunidade nas escolas, sim, selecione as opções que aplicam. Opções aqui que já estão dispostas, caso a sua opção não esteja aqui, outros, e especifica aqui o projeto. As escolas se envolvem em debates coletivos sobre os problemas enfrentados na comunidade. Aqui a gente tem 4 opções, né? E aí depois, quando a gente preenche sim, uma das 3 opções, assim, sim regularmente, ou sim ocasionalmente, ou sim apenas em situações de crise, eles abrem aqui para a gente dizer quais são os principais temas abordados. Se é violência escolar, se é bullying, se é inclusão e diversidade, relações interpessoais e conflitos, enfim. E aí a gente também seleciona aqui o que diz respeito à rede, e também fala aqui sobre a relação que existe entre os movimentos sociais do território e a rede, e as escolas. Salvamos, garantir que está tudo preenchido certinho, e vamos para a etapa 4. Etapa 4 vai falar sobre identificação e resposta às violências. Então, a gente vai começar nessa etapa aqui, a gente vai citar alguns tipos de violência que são mais identificados, que a gente identifica mais, que é o bullying, o cyberbullying, violência física entre estudantes, uso de álcool e drogas, vandalismo, ameaças externas do próprio território, então, violência do território, violência psicológica, apologia a discursos extremistas, radicais, e uso problemático da internet, e algum outro que não esteja aqui listado. Então, a gente vai aqui falar que o bullying é um problema? O bullying é um problema que a minha rede enfrenta bastante. Então, eu vou colocar aqui sim, e eu vou dizer aqui qual que é o tempo de resposta que a rede geralmente dá a esse problema. Então, a gente consegue dar uma resposta imediata, resposta de até 48 horas, até de uma semana, ou que não há tempo definido. Então, se o cyberbullying também é um problema, eu também vou dizer em quanto tempo a gente responde. Ou se a gente não há tempo definido.
Violência física é um problema, sim ou não? Mesma coisa. E por aí vai. Uso de álcool e droga, vandalismo, ameaças externas, violência psicológica, apologia a discursos extremistas, uso problemático da internet. E aí a gente entra aqui, passado essa leva de perguntas sobre violências específicas, a gente abre aqui para saber se tem algum outro problema que é enfrentado pela rede, que a gente não listou aqui, e aí vocês vão colocar aqui, tem é, uma questão muito séria de violência patrimonial, então, famílias, pessoas né, que entram em conflito por questão de patrimônio, de terras, enfim, que isso reverbera na escola. Estou dando um exemplo aqui. Mas aí vocês vão colocar aqui, se não tiver listado, o que é o tipo de violência específico que a rede enfrenta. Isso é importantíssimo para a gente saber, enquanto governo federal, para que a gente consiga entender também, né, o que realmente se passa nos territórios, para a gente também melhorar a nossa política pública, né? Aqui, nossa resposta daqui. Há apoio da secretaria no enfrentamento desses problemas? Sim ou não? Existe avaliação das ações em andamento para enfrentar esses problemas? Elas, né? Se existe, qual é o impacto? Ou ainda não dá para mensurar? Existem canais formais da secretaria para que pais, estudantes e professores relatem situações de violência ou ameaça? Sim ou não? E é realizado o registro dos casos de violência nas escolas? Se sim, como que esse registro é realizado? Através de um sistema eletrônico, ele é feito manualmente, ele é feito via telefone, aqui telefone nem tá aqui, né, utilizando enfim, utilizando um sistema integrado com o Conselho Tutelar, tá diretamente com o Conselho Tutelar ou com outro órgão de segurança pública, com a polícia, com a guarda municipal, ronda, enfim. Preencheu essa parte, vamos para Deus salvou, sempre salvou, passamos para a etapa 5, que vai falar sobre prevenção e segurança. Então, quais ações preventivas de combate à violência são realizadas ao longo do ano letivo? Temos algumas opções aqui, queremos que vocês nos indiquem, né, a partir dessas opções aqui, o que é feito, o que não é. Em caso de violência extrema contra as escolas, a rede possui equipe treinada para atuar imediatamente? Sim ou não? Em caso de violência extrema, existe comunicação direta com a Secretaria ou Regional de Ensino? Sim ou não? E a articulação e colaboração com a rede de proteção local, né? O Conselho Tutelar, os órgãos nas instituições de segurança, saúde, assistência social, sim ou não? Então, aqui, a gente vai pedir para vocês felicitarem aqui como que é a relação com cada serviço. Então, como é que é a relação com o Conselho Tutelar? Como é que é a relação com as instituições de segurança pública? Como é a relação com as instituições de saúde pública? Como é a relação com as instituições de assistência social? Respondeu, salvou, e vamos para a etapa 6. Etapa 6, que vai falar sobre articulação intersetorial. Então, a gente quer saber, há UBSs, posto de saúde, UBSs, no território das escolas, na rede, no município? Tem? Sim. Como é que a colaboração é boa, muito boa, regular, é ruim, não sei avaliar? Ou vocês querem especificar? Ah, gente, é muito boa, nós temos um protocolo que funciona assim e tal, seria interessante colocar aqui. Há serviço público de assistência social, CRAS, CREAS, etc., no território aí das escolas, no município? Sim. Então, como é que é essa relação? Mesma coisa. Boa, muito boa, para vocês avaliarem. Há serviço de segurança pública, polícia militar, guarda municipal, etc., no território das escolas? Como é essa relação? Há serviço público de justiça, defensoria pública, promotorias da infância, etc., no território das escolas aí no município? Como é a relação? Há conselho tutelar? Como é essa relação? Há algum outro tipo de serviço público disponível nas redes? Por favor, nos diga qual, indique, né, especifica qual é esse serviço e também fale da relação.
Como a secretaria avalia a integração entre os serviços de saúde, assistência social e segurança pública? Vocês acham que a integração, né, o arranjo intersetorial está funcionando? Está funcionando bem, está funcionando ok. Não existe, não está funcionando e nem existe essa integração. Vocês vão me responder aqui. Quais serviços têm atribuições formais de apoio pactuadas com a rede escolar em situações de violência? Então, vamos dizer, a gente já tem um protocolo que, em situação de violência na escola, o Conselho Tutelar e o Corpo de Bombeiros e as UBS são acionadas, e eles também participam preventivamente dentro da escola, eles fazem campanhas educativas, enfim, que é o momento de vocês também falarem sobre isso. Quais são as principais barreiras ou desafios enfrentados na articulação intersetorial? Então, aqui é sobre os desafios, e é importante também essa resposta. A gente precisa entender quais são esses desafios para a gente conseguir ultrapassá-los. Preencheram todas as perguntas, salvamos e voltamos e vamos para a última etapa, etapa 7, que vai falar especificamente de incidentes de violência extrema. Então, resposta a essas emergências. Então, a gente vai querer saber se a rede escolar ela tem um plano de emergência já acordado com o Corpo de Bombeiros, Polícia e Serviços de Saúde, em casos de violência extrema, casos de um ataque em uma escola, em ataque em escola, você já tem um plano de emergência acordado? Em caso de alguma emergência ambiental, chuvas extremas, inundações, você já tem também um plano de emergência? Quais protocolos já têm estabelecidos para garantir uma resposta rápida e eficiente? A gente tem, né, alguns tipos de protocolo aqui. Queremos saber se algum desses aqui já existe no município, se não existir nenhum desses protocolos, ou se tiver outro protocolo, também assinalar aqui. E aí, por último, em caso de violência extrema, como é delimitada a atuação das instituições de segurança pública dentro do ambiente escolar? E que vocês vão avaliar se eles estão aí, se eles atuam em situações de emergência, ou se eles também atuam de forma preventiva, ou só quando são acionados, ou não sabem informar outros, e pronto. Preenchido todas essas perguntas, e vocês, né, já fazendo uma revisão, é muito importante, tá, gente, vocês fazerem uma revisão antes de finalizar o questionário, porque eu tô tendo também muito município que tá me pedindo para reabrir o questionário, porque precisa retificar uma informação, e eu não consigo fazer isso eu mesma, então isso eu tenho que pedir à equipe, manutenção do sistema demora muito, e muitas vezes vai atrapalhar até a resposta aí do município. Então, a gente pede muito para que agora, a partir da etapa 7, vocês voltem, né, já estão com todas as etapas preenchidas, voltem fazendo essa revisão, etapa por etapa, garantindo que os números estão aqui, que vocês querem informar, né, que o questionário está preenchido adequadamente e corretamente, e só depois, por favor, finalizem o questionário. Quando vocês apertam aqui para finalizar o questionário, a gente recebe o questionário enviado para a gente recebe o questionário e vocês não têm mais acesso às perguntas, por enquanto, tá? Então, o que vai acontecer é que em breve a gente vai ter acesso a essas respostas. Em breve a gente vai conseguir compartilhar com vocês um painel para que vocês tenham noção, acesso às respostas de forma macro, né? Então, compartilhar para que vocês também possam entender como é que foi feita essa avaliação geral aí. E vocês também têm acesso à pergunta que vocês preencheram, né? O questionário que vocês preencheram, mas vocês, depois que enviam, não tem mais como salvar, retificar e editar perguntas.
Agora eu voltei aqui para o Google Meet, estou vendo milhões de perguntas, eu vou respondê-las. Eu só queria finalizar dizendo que esse exercício de diagnóstico, ele é um exercício é um exercício inicial, como a Thais colocou, né? É o primeiro do diagnóstico que a gente está rodando, e é um exercício que a gente está pedindo para as redes fazerem, mas sem julgamento. Assim, eu estou vendo muita rede preocupada com as respostas, e não é sobre performar bem, viu, gente, no diagnóstico, não é isso. A gente quer que realmente sejam que as respostas reflitam a realidade, porque é importante a gente ter conhecimento da realidade, tanto vocês quanto nós aqui, gestores, vocês gestores do município, nós gestores aqui do Ministério da Educação. Então, preencham com as informações que vocês tiverem e de acordo com a realidade daí, tá bom? Eu vou passar para a Thaís, que eu vi que ela está com a mão levantada. E eu volto depois para as perguntas, a gente vê como se organiza. Obrigada, Júlia. Eu queria só fazer uma ressalva antes de abrir para sanar as dúvidas, porque a gente tem um público muito diverso aqui. Então, assim, o top 3 perguntas e dúvidas que tiveram. O diagnóstico está no CIMEC. Quem acessa o CIMEC para responder o diagnóstico é o secretário municipal ou estadual de educação ou quem ele designar da sua equipe técnica. Então, esse diagnóstico não é a escola que responde, é a secretaria que responde. Por que esse diagnóstico é importante? Porque a partir desses dados, o Ministério da Educação, o governo federal, o Ministério da Justiça e a sociedade como um todo, a gente vai ter uma dos desafios dos territórios de vocês, e aí a gente vai conseguir descentralizar recursos, apoio técnico, etc. E é ancorado nesse diagnóstico que a gente vai fazer o nosso Plano Nacional de Enfrentamento às Violências nas Escolas. Quem esteve acompanhando conosco a série de webinários que a gente pegou na mão de todas as secretarias para ensinar o passo a passo de implementação do programa, vai se lembrar que a gente orienta que os próprios municípios e estados também façam seus planos. E esses planos também precisam estar ancorados num diagnóstico. Então, assim, a gente colocou, eu deixei o link aqui no chat para vocês, um modelo de diagnóstico que a rede pode fazer com as suas de autodiagnóstico para as próprias escolas conseguirem, né, fazer esse exercício de uma maneira mais autoinstrucional. Então, de novo, esse diagnóstico é o diagnóstico nacional, é o MEC escutando as secretarias municipais e estaduais de educação. Então, quem responde são as pessoas designadas pelas próprias secretários e secretárias de educação. A gente recebe várias dúvidas, por exemplo, quem é a equipe executiva territorial do programa aqui no meu estado? Quem é articulador? Quem vai receber bolsa? Ainda não temos esses nomes, porque a portaria foi republicada, então a gente vai conversar com o DIME Nacional e com o CONSED, que representa aí o conjunto de secretarias estaduais, e eles vão fazer os movimentos com a secretaria. Tá? Então, assim, fazendo um pouco esse movimento, e aí, Jéssica, até para ajudar para a gente focar aqui nas respostas, das dúvidas de resposta ao questionário do diagnóstico. E a gente tem um e-mail, então, se você precisa de suporte técnico, deu erro aqui no CIMEC, eu não consigo editar, meu perfil, meu cadastro, meu secretário está com dificuldade, ou enfim, deu algum tipo de questão no CIMEC, você vai escrever para esse e-mail e vai dizer, olha, eu sou secretária do município tal, do estado tal, do CPF tal, e o erro que está dando é esse. Porque às vezes a gente recebe e-mail assim, e-mail, sei lá, GS Borges. Oi, estou com um problema no CIMEC. Não consigo responder. Quem é você? A gente ainda não tem bola de cristal. Então, assim, vocês precisam ser o mais específicos possíveis, porque são todos os municípios do Brasil e todos os estados que estão passando por esse processo de diagnóstico. E a gente precisa das informações, senão leva mais tempo. Aí eu vou ter que responder seu e-mail. Imagina, então, me explica qual que é o município, qual que é o estado, qual que é o CPF, você é o secretário ou você é alguém que o secretário designou. Geralmente, essas questões, né, vocês sabem, tanto para adesão a programas, quanto para tudo, você é o secretário que faz.
Então, assim, a gente está na fase de diagnóstico, não está na fase de definição de quem vai ser articulador. Vocês já sabem, só são 4 por UF, então 2 que vão representar, serão indicações da Undime, 2 do Estado. Não estamos nessa fase, né, de indicação de articulador, de pagamento de bolsa, nada disso. A gente está na fase de diagnóstico do programa, tá bom? Thaís, o pessoal tem... Desculpa. Exatamente, gente. Eu só corroborando com a Thaís aqui, a gente tem recebido muitos e-mails de pessoas que estão querendo incluir técnicos da secretaria no CIMEC. Não é o momento de fazer isso. O CIMEC já tem essa possibilidade ali, lá no menu, ele está lá, gerir a equipe da secretaria, mas, por favor, ignorem essa funcionalidade agora, não é o momento de incluir ninguém, e quem vai fazer essa inclusão, muito provavelmente, seremos nós. Então, não se preocupem que não é o momento de cadastrar ninguém, agora é o momento de responder ao diagnóstico. E a gente até o 30. entende que em algumas secretarias, eu já estou vendo uns rostinhos aqui que eu conheço, então eu vou dar um exemplo com toda a liberdade. O William lá do Paraná, eu entendo que ele é o ponto focal da Escola que Protege na secretaria dele, mas o papel dele é apoiar tecnicamente o secretário, a secretária, para que ele tenha as condições e as informações para subir no sistema. Então, não é o William não tem perfil, porque ele não é o secretário de educação, né, que tem funcionalidades de sistema, gente, isso tem que entender enquanto ministério, que é só para o gestor da secretaria. Então, isso é muito importante. Eu que sou o ponto focal do programa aqui, eu que converso mais com vocês no meu município, eu quero ter o acesso. Nesse momento não é possível, tá? Porque são funcionalidades que são liberadas para secretários e secretários. Então, a adesão é a mesma coisa. Várias pessoas falaram com a gente, eu queria poder fazer adesão em nome do meu município. Não pode. É o secretário e a secretária que tem o login que pode fazer isso. Eles têm ali também, né, uma equipe de assessoria que às vezes tem o acesso, valida com ele, entra lá e sobe informação. Mas é muito importante porque, assim, no limite também, quem vai dar o comando para que todas as ações possam alcançar o chão da escola é ele. Então, é essa pessoa que precisa tomar essa decisão e criar as necessárias para que o programa tenha sua implementação de uma forma mais específica. E, por último, vocês vão colocar os dados mais atualizados que vocês tiverem. Então, assim, não é para inventar dado. A última informação que você tem é que você vai colocar lá. Se é desse ano já, que alguns municípios já têm, ótimo. Se é de 2025, usa de 2025, tá? E aí, a gente vai colocar aqui no site também, aqui no chat, o e-mail de dúvidas muito pontuais, mas, assim, as dúvidas que vocês tiverem nesse momento relacionadas ao diagnóstico, a gente já vai responder, tá? Então, o e-mail é suporte técnico, se MEC deu algum problema. Thaís, posso atrapalhar, por favor? Eu Não, entrei você não um pouco atrapalha. tá? Eu entrei um pouco ajuda. atrasada, eu sou do município de Marechal, e nós não fizemos adesão, mudou o prefeito, mudou o secretário por 2, 3 vezes, e mudaram os técnicos, e a gente não fez adesão ao programa no CIMEC na época. Hoje eu acredito que ele está fechado, ainda tem como fazer adesão? Tem, o que você vai fazer? Você vai mandar lá por e-mail, pode mandar ainda hoje, a gente consegue reabrir o sistema, você entra, faz a adesão e já preenche o diagnóstico. Certo, obrigada. E assim, gente, vocês podem colocar tudo, vocês vão ver que a gente expandiu o diagnóstico para pensar, assim, situações de crise e situações de violência. Então, assim, o que é que coloca vocês dentro dessas, enquanto rede de educação, em situação de vulnerabilidade, que coloca em risco, né, o direito à educação das nossas crianças e adolescentes, vocês vão responder lá, né? Eu acho que tem os ataques, mas tem bullying, tem cyberbullying, tem racismo, tem insegurança no trajeto de casa para a escola, que faz com que os estudantes não frequentem as aulas, tem um número, a gente tem ali nos nossos documentos toda a descrição dos tipos diferentes de violência e violações que vocês podem olhar e essa consideração. Por último, já passo para a Jéssica falar as perguntas, né, relacionadas ao diagnóstico aqui para a Júlia ir respondendo. Aí, Júlia, vamos colocar aqui no chat o e-mail para pedido de suporte, caso tenha alguma questão com o CIMEC, e também para fazer o pedido, né, de reabertura de adesão do programa. E aí eu vou pegar um link que a Undime lançou,
fez uma reportagem que sintetiza e tem todos os 3 webinários que a gente fez do passo a passo para a implementação do programa aí no território de vocês, que eu acho importante de todo mundo ter acesso, e quem não assistiu, reassistir, porque lá realmente fala tudo isso. Bom, a gente tem uma pergunta que ela é bem recorrente, que uma era dessa questão da adesão, que você já respondeu, se podia fazer adesão, outra é sobre a prorrogação do prazo, e em termos do questionário em si, a que é bem recorrente é onde estão as perguntas das etapas. Isso aparece várias vezes, assim. Eu estou aqui respondendo e preenchendo também. Eu vou... Não sei, Jéssica, se você consegue depois enviar tudo organizadinho para o pessoal, se você tem essa facilidade, porque aí eu posso preparar um textinho colocando guia de acesso. Isso que eu acabei de fazer com vocês, o passo a passo via CIMEC, isso está em um guia, um PDF, para que vocês possam abrir depois. E as perguntas também do diagnóstico. E mais os 3 webinários que a Thaís acabou de publicar aqui, que também são interessantes de acompanharem, principalmente para quem está fazendo adesão agora. Você pode abrir a página do programa, Júlia, e mostrar como eles fazem. Se você digitar o programa Escola que Protege, Ministério da Educação, vai abrir a nossa página. Tudo que a gente usa de referência está lá. Então, também pode facilitar aí para vocês. A Júlia vai mostrar aqui como que vocês vão mostrar. Ô, Thaís, só uma pergunta, eu sou Maria Cláudia, sou do município de Cajati, só uma dúvida, o seguinte, eu até perguntei para o pessoal da Desenvolvimento e Assistência Social aqui do meu município, pelo menos o pessoal do CREAS, eles não tinham que estar participando junto com a gente, porque, na verdade, todas as questões de violência contra o trabalho, não teria que ter uma articulação, principalmente no momento que a gente fosse mexer com o nosso plano municipal de educação. A assistência social está por dentro disso, porque eles também serão os articuladores no momento da elaboração de algumas estratégias, quando se fala de coisa. Eu até perguntei para a minha equipe aqui, e eles falaram que não chegou nada para eles. O procedimento é esse mesmo, primeiro o diagnóstico, é isso que eu queria entender melhor. Obrigada. Olha, eu vou dizer para você aquilo que a gente tem sempre dito nos nossos espaços. O Escola que Protege, ele tem uma governança que é pedagógica e outra que é intersetorial. Então, aqui a gente está fazendo o diagnóstico da educação, mas quando vocês forem, enquanto município, elaborar os seus planos de enfrentamento das violências, não vão fazer isso sozinhos, porque senão, mais uma vez, a gente tentando, né, carregar o piano na costa só. Então, você precisa envolver a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Saúde, né, o gabinete ali do prefeito, todos esses atores, representantes de segurança pública, para vocês pactuarem juntos assim, olha, você fez o diagnóstico, você sabe qual é o seu problema. Então, você vai dizer, eu tenho uma parte que é minha responsabilidade, que eu vou, e ela é pedagógica. Agora, as outras questões precisam que os outros atores assumam. Então, por isso que a gente incentiva uma governança territorial, que vocês consigam ter esse espaço, e estabelecer aí nos territórios de vocês as comissões intersetoriais de enfrentamento das violências nas escolas. A gente, inclusive, quem quiser, a gente tem um levantamento de municípios e estados que já fizeram, já tem essa comissão para poder compartilhar com vocês os normativos para servir de parâmetro. Apesar de que, no nosso guia, quando a Júlia mostrar aqui a página, vocês vão ver, a gente deixou lá no anexo também, né? Então, acho que isso, assim, você tem razão, mas é isso, a gente não vai deixar de fazer aquilo que nos compete, se a gente não conseguir ter o apoio e a parceria desses órgãos, mas enquanto governo federal, a gente tem dito aqui para os outros ministérios, tem trabalhado junto com eles para que essa mensagem alcance todas as pastas em nível de estado e município, e a gente abra um pouco esse caminho, essa possibilidade. E lembrando que tem um pedaço aí que a gente, às vezes, se tomando. Então, por exemplo, o presidente disse, olha, Ministério da Justiça, Ministério da Educação, Ministério dos Direitos Humanos e Assistência Social, vocês têm que trabalhar juntos nesse plano. Ótimo. O governador tem que fazer isso. E o prefeito também, né? Então, todos esses modelos são públicos, gente, disponível. Às vezes, ficam, escrevem para a gente, às vezes a gente demora a responder porque o e-mail é uma pessoa só para fazer a gestão.
Mas, na dúvida, abre o site do Escola que Protege, abra a aba de documentos, que lá tem tudo isso. A gente não lança nada e deixa aqui guardadinho na pegada e só entrega quando vocês pedem. Tudo que a gente faz e disponibiliza está público na nossa página, dentro dos nossos documentos. Então, Júlia, se puder mostrar, seria Sim, ótimo. sim, eu caí aqui tentando fazer isso, mas agora vamos ver se vai dar. Tudo. Então, deixa screen. Então, aqui, gente, no site da Escola que Protege, vocês vão entrar aqui na página do MEC. Como procurar? Muito fácil. A gente entra aqui na página do MEC. Meu computador está indo. Conhece a página do MEC, vai ver que aqui é o portal para a gente acessar todos os programas do MEC, né? O PEDMEI, Escola Integral, todos esses que vocês provavelmente já trabalham, inclusive. E aqui, bem no finalzinho, temos Escola que Protege. Então, acessando a página do Escola que Protege, abre aqui, né, para apresentação do programa direitinho. Para quem está fazendo adesão agora, é muito importante entrar para ler, entender o que é o programa, quando ele foi criado, de que foi criado. Temos uma ação muito importante, que acho que a maioria de vocês está ciente, acompanhando, que é a Semana da Convivência Escolar 2026, campanha que a gente realiza todos os anos, incentiva, né, as redes a realizar aí localmente para a promoção da convivência escolar respeitosa, democrática. Temos aqui também um outro banner muito legal sobre a série que saiu agora, recentemente, do nosso programa. São 5 episódios, onde a gente aprofunda em 5 redes diferentes, 5 escolas diferentes, para falar de experiências exitosas, muito legal. E aqui, conheça o programa, né? Vocês vão navegar, como que funciona, em termos de dados e monitoramento, o que temos, formação, muitos cursos, eu vou até entrar aqui em formação, porque tem muita coisa interessante, cursos que a gente lançou, né, o histórico de cursos que foram lançados desde sempre, que estão aqui disponíveis no AvaMec, para as redes, né, muitos, inclusive, para as redes municipais. Se meu computador cooperar aqui. E o mais importante que vai ser, que está entrando aqui na formação, então a gente tem uma lista aqui de cursos que estão disponíveis atualmente via AvaMec, para serem feitos. Muito legal, muito interessante vocês navegarem, verem aqui o que pode agregar para vocês. E, por último, a gente vem aqui em documentos, aqui especificamente na parte de documentos institucionais, muito importante para quem está aderindo agora, ou quem aderiu e ainda não conhece, que é o documento orientador de implementação do programa. Ele vai explicar um passo a passo de tudo né, como que vocês precisam se organizar para implementar o programa Escola que Protege aí. Então, né, as etapas, quais são os eixos do programa, vocês vão poder encontrar todo esse documento aqui, que está aqui, inclusive, eu vi que tem muita dúvida a respeito, a Thaís mencionou os articuladores, o papel dos articuladores, a estrutura da governança está aqui, ó, inclusive, né, aqui. Né, o que são os articuladores, quem são eles, o articulador do Plano Territorial de Enfrentamento das Violências, o articulador de formação continuada, o perfil deles. A governança também está aqui, ó, que vem no final, vocês vão conseguir visualizar melhor como é que ela, enfim, como é que ela vai se estruturar. Aqui, ó, achei, peraí. Aqui, então, como que funciona a governança, né, a nível municipal, como vocês se organizam aí. E também o documento orientador
para a elaboração do plano territorial intersetorial de enfrentamento das violências nas escolas, então um plano que vocês vão estruturar aí dentro das redes, né, a partir das redes de vocês. Esse documento também, a gente elaborou aqui um passo a passo para vocês entenderem como que vocês vão fazer esses planos aí, inclusive pensando nesse arranjo intersetorial, conversando com o CRAS, com o CREAS, né, com os outros serviços que estão aí presentes na rede, e vocês vão ver que o plano, aqui ele indica, o primeiro passo do plano, ele é de fato o diagnóstico. Então, o diagnóstico é a etapa 0. A partir dos dados que forem levantados nesse diagnóstico, que vai instruir e dar o tom do plano local e o plano de vocês. Então, por isso, mais uma vez, reforçando a importância desse diagnóstico. Aqui também tem, né, os links, né, como preencher o diagnóstico. Está aqui o modelo de instrumento do diagnóstico, são as perguntas que estão presentes no diagnóstico, também está aqui. Temos boletim técnico de dados que já foram lançados no âmbito do programa, outros guias importantíssimos sobre bullying, cyberbullying, específicos sobre ataques de violência extrema, e por aí vai. Cartilhas que já lançamos, enfim. Acho que é isso. Eu vou voltar de novo aqui para o Meet para ver as perguntas. Jéssica, não sei como que você quer conduzir. Bom, Tô vendo que então, tem gente... tem muita pergunta sobre CIMEC, isso daí só para frisar, as pessoas precisam, no próprio CIMEC, quando a gente acessa, tem os canais que ficam lá no rodapé de apoio, então isso a gente consegue fazer também pelo CIMEC e pelo Fale Conosco do MEC, então é super ágil também. Vocês estão gostando desse lugar que vocês estão pedindo comida? Para vocês fazerem aí essa correção dos dados do CIMEC. Eu vou pedir para quem tiver com o microfone aberto, fechar, porque tá com um barulho bem alto. Então, é pedir para vocês direcionar essa questão de quem precisa ter acesso ao CIMEC, lembrando que somente o dirigente vai ter acesso ao CIMEC, tá? Então, o técnico, ele não tem acesso. Referente à adesão, a Thaís já falou que quem quiser fazer adesão é só mandar o e-mail mandar um e-mail para o endereço eletrônico que vai ficar no chat, que vão abrir e vocês fazem a adesão. Outra coisa essa questão das perguntas de etapa já foi respondida, né? E agora a gente vai para... Tem uma questão que eu não sei se compete, mas eu vou fazer, as perguntas, tanto para municipais e estaduais, são as mesmas. Porque ele está representando o Estado. As perguntas são iguais tanto para a rede estadual quanto para a municipal. É o mesmo diagnóstico, o secretário estadual vai preencher, acessar pelo mesmo CIMEC, preencher da mesma forma. O acesso é o mesmo, o questionário é o mesmo, tá? Aí eu só vou aproveitar e eu pegar um gancho de uma pergunta da Márcia. E aí a gente... desculpa, Jéssica. Não, então a gente tem pergunta, por exemplo, que já está, né, que é da Raquel, que é realmente do questionário. Em relação à questão 1 do item 1, dados da comunidade escolar, temos a opção de creche e educação infantil. No caso da educação infantil, devemos informar o somatório de matrículas da creche e da escola? Não, aí é para destrinchar. Já recebi essa pergunta também antes. Para destrinchar. Eu sei que o creche faz parte da educação infantil, mas aí a gente quer realmente que destrinchem o número de creches e o número os demais números de educação infantil. Tá bom? E a outra dúvida, esses dados que eles vão preencher no questionário, ele é referente a 2026 ou 25? Como a Thaís colocou, são os dados que vocês têm mais recentes. Então, se vocês têm dados levantados aí mês passado, coloquem eles. Se vocês têm dados de dezembro de 2025, coloquem esse. É o dado que vocês têm aí, tá, gente? De novo, isso não é um exercício extensivo de diagnóstico, vocês não têm que ir atrás, levantar esses dados nas redes, nos serviços, não é isso. É os dados que tem na secretaria disponíveis para vocês incluírem aqui, tá bom? Agora a gente tem outra pergunta sobre a etapa 1, a educação de jovens e adultos. Devem ser incorporadas no quantitativo dos anos finais, anos iniciais, fundamental 1 e anos finais? Você entendeu? Ela vai distribuindo, vai quebrando, isso vai integrando as etapas ao invés de ter um...
Exatamente, exatamente. Integra, absorve o EJA aí dentro das etapas também, tá? Para segregar. Eu vi aqui uma pergunta que haverá prorrogação do prazo, pois ainda não estamos com a comissão completa. Vocês estão já organizando para fazer a comissão, que já é muito legal, então vocês já estão implementando, né, implementando efetivamente o programa, isso é bom, mas não precisa de ter comissão implementada para preencher o diagnóstico. O diagnóstico é o primeiro passo da implementação geral, então você simplesmente precisa ter aderido ao programa para ter acesso ao diagnóstico e preencher. Então, não precisa ser via comissão, não, né? Esse é um passo anterior, tá bom? E também é uma dúvida sobre o que é entendido como violência extrema. O que pode ser entendido como violência extrema? Violência extrema, o entendimento que a gente tem de violência extrema são atos de violência, são os ataques, né? Atos de violência deliberados dentro das escolas. Então, algum indivíduo que entra com a intenção de matar, né, de fazer um atentado dentro da escola. Esse é o tipo de violência extrema, tá? Então, um tiroteio pode ser dentro da escola uma violência extrema? Também. Um adolescente que entrou com uma faca com a intenção de atingir estudantes e professores é um ato de violência? Também. A gente está falando desse tipo de violência, de um ataque à escola, dentro da escola, tá? Aí a Laura fez uma pergunta que é sobre o diagnóstico. No documento orientador do Planteves, no tópico de diagnóstico, deixa claro que é necessário o levantamento de dados mais específicos voltados a condições de infraestrutura física da escola, além de outros dados mais específicos da escola. Esses dados serão levantados no diagnóstico da escola? Se sim, as perguntas não estão no instrumental presente no apêndice do documento orientador. Se não, nós teremos que elaborar um questionário diagnóstico com as perguntas? Primeiro que agora, nessa etapa do diagnóstico nacional, a gente não tem perguntas referentes à infraestrutura das escolas, né? Lembrando, mais uma vez, que é um diagnóstico que vai ser respondido pela rede, da perspectiva da rede, né? Então, não precisa levantar a infraestrutura de escola, agora não é esse momento. Ali o que tem no Planteves é uma sugestão de autodiagnóstico das escolas, né? É uma sugestão, um modelo que a gente tem sugerido para que as escolas façam esse autodiagnóstico nelas. Mas isso não é um requerimento agora, hein? A gente não precisa que as escolas façam diagnóstico agora, não é isso. Só uma indicação. Caso a rede queira promover esse autodiagnóstico pelas escolas, né? É isso. E aí a gente tem uma outra pergunta, que é da Valdineia, sobre a etapa 1. Os coordenadores pedagógicos devem ser informados na categoria 1 outros profissionais pedagogos? Coordenadores pedagógicos formais, sim. Exato, pedagogos, exatamente. Ô, Jéssica, rapidinho, eu vim aqui uma pergunta, se no meu município não tem caso de violência extrema, né, essa questão pode deixar em branco, se o seu município não tem caso de violência extrema, mas ele também não tem protocolo para lidar com violência extrema, né, não tem, aí sim, a resposta é não, não precisa preencher, ali você tem a opção de colocar não. Mas, assim, lembrando que não é só para município que já sofreu algum ataque de violência extrema, mas o município ele pode não ter sofrido, não ter vivido algum ataque assim, mas já ter alguma coisa preparada para caso algum dia, por alguma eventualidade, venha a ter, né? Então, já tem algum protocolo desenvolvido, algum acordo com a polícia, com o corpo de bombeiros, né? E lembrando, enfim, é isso. Depois que o diagnóstico ele foi respondido, qual é o prazo para a criação do Planteves? Aí não sei se cabe aqui também, qualquer coisa assim. O Planteves, a gente não tem data ainda, prazo ainda para elaboração do Planteves, tá? Então não se preocupem. Passado essa etapa do diagnóstico, como a Thaís colocou, a gente vai então pedir a indicação dos articuladores de cada município, de cada estado. Depois que esses articuladores forem apontados formalmente, aí nós vamos começar
né, de fato, eles vão, inclusive, servir para acompanhar, para, né, dizer sobre os prazos e o fluxo de implementação do programa. Então, primeiro eles estarão apontados formalmente, e aí a gente vai estabelecer prazos, tá bom? Tá. Agora, isso nada impede que vocês já comecem a desenvolver o plano de vocês aí, porque os guias de elaboração estão aí disponíveis. Inclusive, municípios que já estão fazendo isso, que já instituíram comissões, que já criaram a portaria, enfim. Então, vocês também podem seguir tocando. Mas o fluxo formal é aguardar a gente apontar os articuladores para, né, informação oficial aqui do MEC é essa agora. Diagnóstico, o momento é o diagnóstico, depois os articuladores vêm depois. Ok. E aí a gente tem uma pergunta sobre, na pergunta abaixo, né, a pergunta começa, na pergunta abaixo, eu considero a maioria das escolas, porque algumas fazem e outras não. Porque como responder? Aí a pergunta é, as escolas se envolvem em debates coletivos sobre os problemas enfrentados na comunidade escolar? Sim, regularmente, entre parênteses, semanalmente ou quinzenalmente, sim, ocasionalmente, mensal ou esporadicamente, sim, apenas em situação de crise ou necessidade específica. Não, as escolas não realizam debates coletivos. Então, como algumas fazem, outras não, ela fica meio... Para todas essas perguntas que forem do ponto de vista da escola, né, as escolas respondam sempre com a maioria. Então, se a maioria das escolas faz, vocês respondam a partir do ponto de vista da maioria, tá bom? Tem uma pergunta sobre não estar conseguindo ter acesso ao diagnóstico. O login ele precisa ser do dirigente, o módulo ele precisa estar liberado. Então, precisa primeiro ver se é o login do dirigente, e segundo, precisa ver se o módulo está liberado. Se o módulo não estiver liberado, ou se o login não for do dirigente, no próprio CIMEC a gente tem ali uma barra para atendimento, e no Fale Conosco também, em termos de CIMEC, é atendido super rápido. E aí a gente vai... E se mesmo assim não der certo, esse caminho que a Jéssica disse é o caminho oficial. Mas mesmo assim, se vocês estiverem seguros, mandem mensagem para o Escola que Protege, o e-mail do Escola que Protege, que nós vamos fixar aqui, que eu também vou encaminhar esse chamado do mesmo jeito. Vou fazer exatamente o que a Jéssica falou, encaminhar para a equipe responsável. Porque muitas vezes o que acontece? Quem responde é o dirigente, o secretário municipal, mas muitas vezes o cadastro do secretário municipal não está habilitado para ser secretário. Então, na hora de fazer o cadastro lá deles, ele é um secretário, mas ele está com perfil de técnico. Por isso Ou que ele uma não tem coisa acesso. também que eu sugiro é vocês abram porque a gente fazia muito isso na Educação Conectada. Abram o protocolo no Fale Conosco, encaminhem o protocolo para o Escola que Protege, porque eles aí vão acompanhar esse protocolo que é mais preciso. Então, não deixem de abrir um chamado, até porque é bom quando a gente registra o chamado para perceber que tem algo inconsistente. Então, não deixem nunca de abrir o protocolo. Então, vão lá, Fale Conosco, registre, e aí vocês encaminham o protocolo já para eles, até para eles poderem acompanhar da equipe que é tecnicamente disponibilizada para isso. Exatamente. Falou então, tudo. eu não sei se nós temos algo assim, eu acredito que tenham passado perguntas, mas também temos as pessoas que levantaram a mão. Então, na fila, a gente tem primeiro a equipe multidisciplinar, depois a gente tem a Marisa, e deixa eu ver quem mais, nós tínhamos duas pessoas, não, na verdade, agora a gente só tem a equipe disciplinar baixou a mão. Deixa eu ver aqui agora. Mudou a ordem. Ficou Eudênia Porto primeiro e depois Marisa. Eudênia, você está com a palavra. Bom, enquanto a Eudênia vai se organizando, só para a gente ficar na mesma página, o encontro de hoje ele fica disponível no YouTube do Conviva, na galeria de vídeos que eu também coloquei aqui, fixei no chat para vocês. E outra questão é da lista de presença, que está saindo por horário errado. Eu fiz a correção e mandei no certificado dentro da declaração, já está com o horário corrigido. Agora, no e-mail, ele não corrigiu, não sei por quê. Mas aí depois, quando ele fizer essa de envios, eu corrijo o envio, que aí vai com o e-mail correto. Mas dentro da declaração está com horário de 10 horas já, tá bom?
Jéssica, eu tô com dificuldade de escrever aqui no site, no chat. Eu te mandei. Tá, me manda no WhatsApp que eu colo aqui. E aí, depois, quando eu fizer a correção, eita, não sei se foi ela que caiu, se fui eu, mas alguém caiu. Acho que foi ela, né? Eu vou colocar aqui no chat e aí eu mando depois para vocês com o material, com a notícia já bonitinho organizado. Para quem preencheu a presença, eu mando para vocês informando, mandando os materiais que ela falou que vai disponibilizar e o link da gravação também, tá bom? E aí vocês podem assistir, vou colocar aqui a lista de presença, e aí eu encaminho um e-mail com todas essas questões. Eu tenho para mim que a Júlia caiu. Júlia? Se ela caiu também, não adianta a gente fazer as perguntas, porque é interessante que ela esteja. Tô aqui. Ah, voltou? Tá. Voltei. Então, Júlia, eu estava fazendo um acordo de depois que assim, finalizar, de mandar essa notícia que a Thaís falou, mandar o e-mail, tudo para o e-mail de quem confirmou a declaração, a presença aqui no encontro. Aí juntaria tudo no e-mail e mandaria para quem participou e talvez até para os inscritos, porque aí quem não conseguiu participar depois consegue rever o encontro e também ter acesso a essas informações que a gente passou aqui. Tá excelente. Muito obrigada, Jéssica. A gente Então, passa a palavra para a Eudênia, se a Eudênia não estiver preparada, a gente pula para a Marisa e depois volta para a Eudênia. Oi, já estou aqui, bom dia. Bom dia. bom dia. Me ouvem? Me escutam? Me ouvem bem? É bem Sim, rapidinho. sim. Eu sei que hoje o Uhum. foco é na questão do diagnóstico, né? Na verdade, assim, primeiro dizer que são sugestões que eu gostaria de dar, assim, se é que especificamente aí, Laís, né? Laís ou Thaís, me perdoem. Thaís, E para as meninas que estão aí Júlia. conduzindo, assim, sem sombra de dúvida, o programa é absurdamente necessário, urgente, é uma pauta necessária, mas, assim, lá tem o material no portal, a gente acessa, tem muita coisa, mas eu vou falar por mim, talvez seja também o pensamento dos colegas que estão aí, né, representando as suas redes. Às vezes, assim, eu dependo, às vezes, de informações que, às vezes, não estão todas contempladas ali no material, sabe? E eu acho, assim, as redes, elas estão movimentadas em vários programas, em várias frentes, então, quando for possível, uma certa brevidade, por exemplo, o prazo final é dia 30, a gente está tendo esse encontro agora, né? No meu caso, a rede aqui já preencheu, né? Graças a Deus, a gente conseguiu preencher. E aí eu falei, meu Deus, já pensou se vai surgir esclarecimentos de coisas ali que a gente não se atentou, né? Eu fiquei com esse medo, mas graças a Deus todas as informações que vocês deram condiziu assim com o que a gente, né, respondeu. Mas falando um pouquinho mais sobre o programa da Escola que Protege, quando acho que é a Laís, né, a simpática do cabelo cacheado aí, perdoa. Ela sempre, a Thaís. Thaís, perdão, quando ela fala assim, nos webinários mesmo, né, que houveram os últimos 3, a sequência dessa questão das práticas exitosas. Tanta coisa aconteceu ano passado, e aí falando agora especificamente da minha rede, eu estou aqui representando um grupo setorial que já existe desde o ano passado, a gente está em fase de implementação mesmo, da parte burocrática, de documentação, a gente tem lutado para fazer com que a cultura da paz mesmo seja virileira aqui no nosso município, que a gente tem uma política própria, específica, e muito motivado por todos os materiais que vocês vêm direcionando. Mas eu sinto falta, assim, de um portal de acesso maior. Às vezes a gente tem dúvidas, e que às vezes não estão todas contempladas no material, por melhor que ele seja. Então, eu queria perguntar o seguinte, eu vi aí que vocês disponibilizaram um contato de e-mail e de telefone, que eu já até printei aqui, mas nesse caso aí, desses contatos, é específico para a questão do diagnóstico, ou se tratando da política, do programa Escola que Protege, eu posso acessar esses canais? Programa Escola que Por Protege. exemplo, ano passado, Júlia, a nossa rede, assim, fez um movimento muito bonito, muito genuíno, muito orgânico aqui, sabe? E eu gostaria de ter isso, de alguma forma, de expor isso, uma forma até de servir como estímulo, de referencial para outras redes, né? Que eu sei dos desafios, não é tão fácil.
Até então o programa também vem caminhando de forma orgânica, sem recursos diretos, e não é fácil criar essa mobilização, né? Eu vejo aí os colegas perguntando sobre bolsa, fica até parecendo que isso é o mais importante, não é o mais importante, mas não é fácil fazer um programa acontecer, ainda mais quando é uma pauta que facilmente é colocada num lugar de algumas pessoas ainda relutem, né, em falar sobre bullying, validar a existência dele. Então, é parabenizar, é dizer da importância, mas é dizer assim que a gente tenha mais encontros formativos, que a gente, igual mesmo o curso que foi aberto aí com vagas limitadas, ninguém aqui da minha rede conseguiu se inscrever, né? Então, eu estou falando aqui em nome da Secretaria Municipal de Itamaraju, tem colegas minhas do nosso grupo setorial que com certeza estão aqui nesse momento. Eu represento um segmento, então aqui nós nos organizamos em cada representante de um segmento fomentar esse grupo, né? A gente entendeu melhor trabalhar dessa forma. Então, é um esclarecimento, mas é um agradecimento, ao mesmo tempo, assim, que a gente possa pensar em encontros de forma mais preventiva, sabe? Quando for possível, claro, né? Assim, para que a gente possa se organizar melhor, para que todos possam, de alguma forma, participar. E esse canal, eu acho que a Júlia respondeu, que o contato aí é para todas as dúvidas, né? Não só inerentes ao Sim. diagnóstico. É isso, Júlia? Olha só, Eudênia, acho que eu entendo, estou tentando entender sua preocupação. Eu acho que houve. Não estou ouvindo. É que eu acho que a internet da Júlia tá com estabilidade, porque para mim parece que ela caiu de novo. A gente vai ter que esperar ela voltar. Tranquilo. Mas obrigada, colegas. Foi um desabafo aqui, mas é isso. Não, mas é legítimo. E é importante vocês colocarem essas questões até para poder ir alinhando, né? Aqui, pelo visto, também o da Júlia também tá Pronto. caindo. A minha tá caindo, eu não sei o que tá Quando acontecendo. você ia começar, aí Tá, se você então puder eu tô- repetir desde o começo desse Tá bem. trecho. Eu estava querendo dizer que eu entendo da preocupação dela, porque do momento que ela fez adesão, a rede dela fez adesão até hoje, a gente teve de fato um atraso, vamos dizer assim. Isso se deu por conta de questões de ordem burocráticas muito bobas, assim, mas a gente não conseguia colocar em prática a governança do programa ainda, por questões institucionais. Então, a portaria foi relançada agora e a gente está correndo já com isso. Então, ela foi relançada, no momento que ela foi relançada, a gente soltou o diagnóstico. Isso tudo porque queremos já que vocês apontem os articuladores, porque essa falta de comunicação que você está sentindo pode ser, muito provavelmente, também por essa falta de encontros de governança. Os articuladores de cada secretaria, municipal, estadual, eles vão participar de encontros de governança periódicos. Então, a comunicação vai fluir muito mais com essas pessoas, esses pontos focais, entendeu? Então, você vai, não vai, a gente, né, a ideia é que a gente esteja junto, atuando junto, implementando junto. Dito isso, o e-mail, ele está aberto para qualquer questão, tá? Qualquer questão de ordem do programa, de toda a natureza, de qualquer eixo do programa, não é só específico sobre o diagnóstico. E por último, a gente está com um formulário aberto para quem estiver fazendo campanhas de convivência escolar, quem estiver desenvolvendo ações de convivência escolar, a gente abriu um formulário para que essas pessoas possam compartilhar as ações, porque a gente quer divulgar também o que está sendo feito de legal aí na rede, na temática da convivência escolar. Então, isso também está no nosso portal, lá na aba da Semana da Convivência. Vocês vão ver que tem um link para as redes colocarem também as ações que estão sendo feitas. Obrigada, Eu Júlia. Muito indico por obrigada, lá, viu? tá bom? Tem que fazer a adesão novamente? Não, gente, ninguém precisa fazer adesão de novo. É só quem ainda não fez, tá? Quem já fez ano passado, tá tudo certo. Agora é responder o diagnóstico. Depois que responder o diagnóstico, daqui a algumas semanas, é apontar formalmente os articuladores. Esse é o passo a passo. Aí, Marisa, né, Jéssica? Marisa Cristina. Olá, Marisa. Marisa é a mãe da Oliveira. minha nora.
também sou Marisa. Qual delas? Marisa quem? Eu acho que é a Marisa Oliveira que está aqui em primeiro para gente. Bom dia, pessoal. Eu sou do município de Quebrangulo, Alagoas, e sou desse programa. E a minha dúvida é no diagnóstico, quando tem o item que fala sobre apologia de discursos extremistas. Então, se no meu município não existe esse tipo de violência, eu ainda preciso, lá no diagnóstico, eu tenho que responder, ou eu posso deixar em branco? Como é que acontece nesse caso? Não, nunca deixar em branco. Todas as perguntas são perguntas obrigatórias. Então, se o seu município não tem, ou você não preenche, lá tá lá, preencher indicador ou não, ou você Certo. coloca não, ou no caso Outro de específico. Ah, entendi, outro, né? isso, ou coloca outros, exato. Tá, Todas as perguntas devem ser respondidas, tá? Porque senão vocês não conseguem finalizar e enviar o questionário. tá, obrigada. Antes de eu passar para o Marcos, eu vou só responder aqui perguntas que a gente já respondeu. Onde encontra o diagnóstico? O diagnóstico está no CIMEC para acesso dos dirigentes municipais. Era solicitado o apontamento dos articuladores? Não foi solicitado o apontamento dos articuladores ainda. Vocês não precisam cadastrar ninguém pelo CIMEC, nada disso. Vai ter esse momento via um DIME, via Concede, de indicação dos articuladores nas próximas semanas. Agora, o objetivo é finalizar o diagnóstico e depois vocês indicam os articuladores quando receberem a comunicação oficial do DIME, ok? Não precisa fazer nada no sistema agora. Terá bolsa para articulador? Estamos trabalhando para que tenha bolsa para articulador. A ideia é que tenha bolsa para articulador. Teremos mais informações numa comunicação que faremos oficialmente via um DIME a respeito desses articuladores. Ok? Cada município irá indicar 2 articuladores de formação e o articulador do plano. Essas informações estão no documento orientador, que já está disponível para vocês na página do Programa Escola que Protege. Tá lá, Programa Escola que Protege, eu naveguei aqui. Documento orientador de implementação do programa vai falar sobre os articuladores. O que a gente espera dos articuladores. Ok, agora então, Marcos, por favor. Júlia, muito obrigado, pessoal, e parabéns pelas informações, assim, e os webinários também foram muito importantes, principalmente para quem está um pouquinho atrasado nas ações de implementação e também de articulação de forma intersetorial. Eu digo isso porque a gente está enfrentando na educação, eu digo assim, é um momento muito rico para a educação brasileira, de verdade, e para todas as políticas que estão sendo implementadas. A Escola que Protege é uma muito importante, junto com as ações de legislação do ECA Digital e outras ações também, mas era só um breve comentário sobre uma fala que talvez não foi intencional, porque quando a gente pergunta se tem bolsa ou não, é uma forma de planejamento da equipe técnica da secretaria, porque assim, tem secretarias, eu sou de uma secretaria que tem de Ouro Branco, Sertão de Alagoas, município pequeno, acho que a grande maioria dos municípios são assim, então a gente dispõe de um quadro técnico muito pequeno de profissionais, que estão à frente de muitas políticas de implementação. E assim, a gente sabe que se for para fazer um plano, colocar um plano, colocar na gaveta e não acontecer, a gente consegue fazer isso. Mas a gente não pode negligenciar, principalmente, uma proposta como essa, que, de fato, afeta diretamente o processo educacional, social e da construção cidadã das pessoas que são atendidas na escola. A escola pública do Sertão e de todo o Brasil atende 100% da comunidade. Por que eu digo 100%? Porque pode não ter um filho de alguém na escola, mas tem um sobrinho, tem um primo, tem alguém que vai levar aquela informação sobre proteção, sobre bullying, sobre violência, para a sua casa também. Então, não é uma política, não é uma proposta que fica dentro da escola. Então, quando você tem um incentivo financeiro, quando você tem uma bolsa, e por isso que é importante para o planejamento perguntar, e eu sei que a resposta ela não vem agora, é para a secretaria dizer, poxa, eu posso trazer mais algum ator para dentro da secretaria, não só na nossa equipe que está restrita, mas que possa levar essa política a sério e consiga ajudar a secretaria. Porque, de verdade, olha, nós temos desde a alfabetização, educação infantil, CONAQ, escola que protege, são muitas coisas. Então, assim,
eu digo, vocês, por mais que tenha esse delay aí das ações, tudo mais, mas os webinários eles foram muito bons, esclarecedores de forma extrema. Os materiais que nós temos no site também, as cartilhas, tudo isso tem ajudado muito na discussão. Mas todas as vezes eu digo bem assim, eu, por exemplo, eu estou com quase todas as políticas da secretaria, com quase tudo. Por quê? Porque fica difícil a gente trazer mais pessoas para a equipe quando você precisa implementar na escola. Mas era só para falar sobre isso e parabenizar o trabalho de vocês de verdade. Eu digo bem assim, nós estamos vivendo um momento muito rico de produção de material, de orientação, de implementação de política, e tudo isso está chegando de forma à escola, e de monitoramento, que eu acho que era isso que faltava. Esses momentos, esses encontros, os diagnósticos, pós-diagnóstico, eu sei que vem outras ferramentas de monitoramento, como já tem no material mostrando sobre isso, certo, pessoal? É só isso, muito obrigado. Isso mesmo, Marcos, agradeço sua colocação, é isso mesmo, acho que a gente está nesse momento de implementação, então está todo mundo aí com um misto de ansiedade, mas com muita vontade, nossa, muito barulho aqui, desculpa, com muita vontade de fazer acontecer, né? Mas nesse tempo que a gente ficou sem conseguir colocar a governança para funcionar, a gente produziu muito material, gente. Então, tem muito material ali já, né? Material, curso, campanha, que vocês podem utilizar e que vai apoiar vocês aí muito na implementação do programa, tá? Com relação a bolsas, eu não tenho mais o que dizer assim agora, porque a gente precisa ainda de respostas do FNDE, respostas do próprio MEC, né? Um ano de eleição é um ano um pouco delicado, mas as bolsas eram previstas desde a implementação do programa, desde o início, e a gente vai fazer essa formalização via um DIME para vocês, né, com sede para os estados, em breve, com todas as informações, tá? Mas só um ponto que eu quero falar sobre isso, e aí depois eu não vou mais falar sobre bolsa, vou voltar para o diagnóstico, é que lá no documento orientador vocês vão ver qual é o perfil desse articulador. E esse articulador, ele tem que ser servidor da secretaria. Então, ele precisa estar dentro da secretaria. É importante que essa seja uma pessoa que esteja lá antes e que vai estar lá depois e durante a implementação do programa. Então, só para vocês entenderem que esse é o objetivo, né? A gente não quer trazer alguém para fazer um trabalho a mais. É um trabalho que vocês, em teoria, está dentro da agenda, né, da secretaria, e a ideia da bolsa é um incentivo, né? Vocês já sabem como é que é isso, como é que funciona, né? Com essas bolsas de programas aqui do MEC. Então, onde conta o perfil do articulador. Está dentro daquele documento orientador. Eu vou até ver se ele está aqui aberto. E compartilhar de novo o link com vocês, tá? Então é isso, tem mais três pessoas com a mão levantada. Eu queria que vocês, por favor, se ativessem ao diagnóstico, tá, gente? Esse momento aqui de abertura do diagnóstico, respondendo questões de diagnóstico, porque respondendo de novo, o diagnóstico está aberto até o dia 30 de abril, até semana que vem. A princípio, não temos previsão de prorrogação, tá? Então, vamos nos ater a responder isso. Aqui, esse é o documento orientador do programa, que eu acabei de compartilhar. Vou passar para Edilson. Olá, bom dia. Bom dia. Falo aqui de Hidrolândia, Ceará. Sou técnico aqui da secretaria. Assim, pelo que eu entendi, a partir do diagnóstico, né, vai ser formulado o plano nacional e depois, aí, consequentemente, os planos municipais. É isso? Não, a partir do diagnóstico, vocês vão fazer o plano territorial. Não existe um plano nacional. O plano nacional é o programa. O programa, ele pede que as redes façam um plano local de vocês, de fretamento. Então, o diagnóstico vai orientar o plano de cada região, de cada rede. Certo. Então, a partir do diagnóstico é que vai lá no CIMEC, vai aparecendo a questão dos articuladores também, a partir de... É isso também, né? Agora, no CIMEC, a única preocupação de vocês que já aderiram ao programa é responder ao diagnóstico. Certo. Depois, quando a gente for montar a equipe
dos articuladores, aí vocês vão ter outra função no CIMEC, mas por agora o CIMEC é só para responder diagnóstico, não precisa preencher nada, nem nada mais de articulador, ok? Então, nesse caso desse plano territorial, a gente vai aguardar também, né, as próximas orientações? Vão aguardar também. Eu acabei de compartilhar aqui de novo o documento orientador para vocês já irem lendo, entendendo. Algumas redes já estão fazendo, inclusive acho que essas redes elas podem servir de exemplo, mas o primeiro passo da implementação é realmente a indicação desses articuladores que vão ser essas pessoas, pontos focais que vão estar em contato conosco sempre e que vão organizar o plano territorial, então o plano TEVS, né, o plano territorial de enfrentamento à violência aí no território, tá bom? Ok, obrigado. Fiquem atentos a comunicações da Undime, porque essa comunicação vai chegar via Undime para vocês, tá bom? Sobre a indicação dos articuladores de cada rede. Elis. Elis? Você já respondeu minha pergunta? Obrigada. Ah, tá bem. Então tá, pessoal, olha só, se por acaso aí vocês forem abrir o diagnóstico e aí forem responder, encontrarem dúvidas com relação às perguntas, não hesitem em me inscrever no programa Escola que Protege, que eu respondo para vocês. É muito importante, quem já me inscreveu, que está com alguma dificuldade na plataforma de acesso, não se preocupem, porque quem me inscreveu ontem eu ainda não vi, mas quem me inscreveu de anteontem para trás, eu já encaminhei e em breve eu vou responder, vou colocar. Então, não se preocupem, porque todo mundo que já me sinalizou vai responder ao diagnóstico em tempo, tá? Mas é importante só me sinalizar para eu poder também acompanhar. Acho que é isso, Jéssica. Não vi mais nada aqui de perguntas. Eu já verifico o relatório. Alô? Oi? Júlia, posso colocar só uma inquietação? É que eu acho que a Júlia congelou de novo, vai ter que esperar ela voltar. Eu levantei a mão ainda há pouco, como ela já havia respondido, mas assim, eu tô Mas com é uma melhor você inquietação. esperar ela voltar, porque aí ela escuta, porque eu acho que ela congelou de novo. Tá bem. Vamos esperar ela voltar? Voltei de novo, Jéssica. Meu Deus do céu. A Kelly tem uma questão para compartilhar, a gente estava esperando você voltar. Tá bem. Oi, Júlia. Bom Olá. dia. Eu queria só ter uma inquietação. Você ainda há pouco falou que alguma das minhas perguntas, mas assim, qual era a minha inquietação nesse momento? A nossa secretaria ela ainda está em lotação. E a primeira etapa, ela fala sobre esse quantitativo de servidores dentro da secretaria. E para seguir a próxima etapa, eu preciso já ter esses dados. Então, por isso eu perguntava ainda há pouco para vocês, referente à possibilidade de exceder esse prazo, que foi colocado, porque eu estou preocupada com essa questão, sabe? Eu lembro que a pessoa que é autorizada por nosso secretário para acessar o CIMEC, eu sinalizei a eles antes do dia 3/4, que foi o dia que foi aberto, o diagnóstico, mas ele me retornou apenas no dia 22/4. E aí eu estou fazendo essa semana, essa articulação, para poder preencher a primeira etapa, E assim, quando eu fui no DRH solicitar esses dados,
eles não me deram uma precisão e nem um prazo. Eu falei, olha, gente, o quanto antes, né? Então, eu estou um pouco preocupada, Júlia, em relação a isso, sabe? É uma inquietação minha, se eu vou conseguir alcançar o prazo de vocês. Mas, olha, se você não tiver essa informação agora, você vai pegar a última informação que você tem. Então, se eles estão em lotação, você não tem o dado atual, pega o último dado que você tem de professores, pede para eles assim, me dá então, os últimos dados que você já tem. Daqui a 2 anos, quando vocês repetirem esse exercício, você vai atualizar já com o dado que tiver. Então, não se preocupa, não se atenha a isso, tá? O mais importante é que respondam com os últimos dados que tiverem disponível, tá bom? Tá, tudo bem. Aí tem um desses itens da primeira etapa que está escrito. Seu microfone tá. Seu microfone muda. Ah, tá, desculpa. Lá nos dados também sobre os profissionais. Rapidinho. Tá. Dos profissionais, eles falam sobre a questão dos pedagogos, né? Ainda há pouco alguém perguntou. Tem outros profissionais também que estão atuando na nossa rede, como assistente social, psicólogo. Então, eu também marco esses profissionais. Todos que tiverem. Não é só um, podem preencher vários, tá? Se por acaso tiver algum que não está ali descrito, vocês colocam em outros. Tá bem, agradeço, Júlia. Obrigada. Eu que agradeço. Uma pergunta aqui do Enzo. O Enzo que não é Enzo. Tá sem som. Tem que abrir o microfone. Tá, o Enzo que está aqui representado pela mãe dele. Na realidade, eu sou de Imperatriz Maranhão, da Secretaria Municipal de Educação, óbvio. E a minha pergunta foi até contemplada agorinha, porque nós temos outros profissionais, nutricionistas, além dessa equipe aí. Eu estava preocupada, e agora foi. E aí, foi contemplada com a resposta anterior. E aí, também, falando sobre um comentário anterior, a respeito da articulação intersetorial, né? Por que o CREAS não está? Quando forem organizados os comitês que o nosso município tem, que participa até os delegados, pessoal do Ministério Público, o município vai entender como é que acontece essa participação, porque nós temos o protocolo de atendimento à violência aqui em Imperatriz do Maranhão. Então, tem esse comitê que se reúne mensalmente, já tem o calendário, e aí a gente discute as questões sobre violência, e já foi construído um protocolo municipal com ações intersetoriais. É porque alguns municípios talvez não tenham, a gente fica querendo que as pessoas participem. Elas participam, sim, né? Naturalmente, nas reuniões com a educação, é isso. E provavelmente eles vão participar daqui a 2 anos, porque já vai ter desenhado, né, para os municípios que ainda não tiverem, já vão ter desenhado esse plano, esse protocolo integrado, e aí eles vão conseguir responder juntos de novo, mas agora é a partir do ponto de vista da educação mesmo. Obrigada. De nada, agradeço. Aline? Oi, bom dia. Bom dia. Desculpa aqui o barulho um pouquinho, mas eu estou aqui na reunião, sou da Secretaria Municipal de Educação de Itaitinga, sou psicóloga. E aí eu queria só saber, porque eu perdi um pouco da reunião por conta da chuva e a internet ficou ruim, né? E eu queria saber de vocês se parece muito com, não sei se vocês conhecem o trabalho do Previne, porque aqui nós temos o Previne também, né? O Programa de Violência nas Escolas. E eu queria saber de vocês um pouquinho se funciona da mesma forma, o que é que diferencia. Porque o Previne também tem plano de ação, né? A gente faz todo esse processo com a gestão da escola, tem as comissões de prevenção à violência. Então, eu queria saber se vocês conhecem também. Aline, eu acho que a gente não tem conhecimento específico do Previne, não, mas pode ser que tenha muita conexão, não vou saber dizer. Eu acho que agora né, assim, talvez agora nesse momento de responder o diagnóstico, eu não sei se o programa vai te ajudar. Vocês têm que realmente um diagnóstico da secretaria, né? Ou talvez o programa tenha de vocês tenha alguma dessas informações, eu não sei. De qualquer jeito, você chegou depois? Oi? É porque, assim, a Aline, aqui, eu acredito que é aqui do Ceará, né? E esse programa é aqui do estado do Ceará, né, Aline? Isso, sim.
Pronto, aí aqui também no nosso município, Hidrolândia, está sendo trabalhado esse programa também, né? Que é para todo o estado do Ceará. Pronto. O Aí prefeito realmente tem muito a ver, né? é por isso que eu perguntei, mas como eu cheguei na metade da reunião, eu fiquei muito na dúvida. Mas assim, eu vou dar uma olhada, uma pesquisada, porque pode ser até que eu consiga aproveitar muita coisa, sabe? Porque dentro do Isso. Previne, eles têm um plano de ação. Esse plano de ação, as escolas fazem, cada escola tem o seu plano, né? É de acordo com a realidade da comunidade. Por exemplo, é um programa de prevenção à violência. Se naquela comunidade tem mais a questão da gravidez na adolescência, eles fazem um plano de ação voltado para isso. São no mínimo 4 ações diferentes, então anuais, né? Então pode Sim, ser que essa comissão ela possa ajudar também, porque a comissão é formada por 3 membros: o diretor, um professor e um funcionário. sim. Isso. Então, você vai ter apoio do programa para preencher o diagnóstico. Aline, eu te oriento a você ver a gravação daqui, para você Certo. entender o que precisa ser feito agora pelo município. Mas voltando aqui, o objetivo principal é que vocês preencham o diagnóstico até o dia 30 de abril, tá? Até a semana que vem. Que está lá no CIMEC para acesso do dirigente, do secretário da secretária municipal. Tá bom? Júlia, só assim, pode ser até Sim. uma questão simples, mas eu vou tirar minha dúvida. Deixa eu Tá bom? só ver que tem gente na fila. Tem a Edilson, Bia na desculpa. fila. Tá certo, tá certo. Tá ok, Se você desculpa. puder levantar sua mão aí, por favor. Isso. Abigail? Bom dia. Eu falo aqui de Frutal, Minas. É um prazer estar com vocês neste programa na rede, né? O qual a secretária de Educação me chamou para fazer parte. Além de eu ser professora PEB1, sou psicopedagoga também. E a gente já veio fazendo um trabalho anteriormente, né? Sobre o bullying das escolas, com projetos, palestras com os alunos. Aqui nós temos 19 instituições. Então, a gente trabalha em rede, eu trabalho no núcleo também de apoio à inclusão, diversidade e direitos humanos. Então, sempre estamos empenhados aí. E como eu entrei atrasada, fiquei até preocupada, né, de não encontrar vocês ainda. E, assim, já foi bem explicado aqui que esse primeiro momento é de diagnóstico, né? E como eles estão querendo colocar como articuladora, isso que eu queria saber, a questão que vocês estavam falando aí, parece que tem cursos, alguma coisa, porque eu cheguei atrasada. Eu não sei se Entendi. algo nesse sentido, tá? Tá bem. Olha, você vai, primeira coisa é ler o documento orientador do programa. Lá você vai tirar suas dúvidas sobre cursos, ainda mais, né, cursos, o que é o perfil do articulador e tal. Mas aí, respondendo aqui, não existe ainda curso, porque não existe nem articulador ainda, gente. A gente está ainda na fase de aderiu ao programa. Sua rede aderiu ao programa? Ótimo. Então, agora o primeiro passo é responder o diagnóstico. Responder o diagnóstico, que vai até dia 30 de abril, até semana que vem. Aí vocês vão receber a comunicação via um DIME para apontar os articuladores. Apontar dos articuladores, aí nós vamos começar essa parte de preparação dos articuladores, encontro de governança, tudo vai vir em seguida. Então, assim, agora realmente a gente está na etapa de diagnóstico, a etapa 0, que a gente chama, que é de planejamento, né? A gente colher esses dados, vocês também colherem esses dados internamente e preencher o diagnóstico, tá bom? Eu vou Nossa, até voltar. foi muito bom você explicar, porque eu já estava ansiosa, né? É. Então, vamos começar todos juntos, graças a Deus, não estou Isso. atrasada. Muito Não, obrigada, não tem viu? ninguém atrasado aqui, né? Tá Tá todo bom. mundo no mesmo ritmo, todo mundo quer fazer, a gente também quer fazer, mas a gente está seguindo o fluxo, tá tudo certo. Agora, realmente, a gente está chamando vocês para responder o diagnóstico. O maior número de adesão nesse diagnóstico possível, tá? Então, quem aí já é articulador ou quem vai ser articulador, o papel de vocês agora é garantir que o município responda esse diagnóstico, tá bom? Agora com a palavra Marcelina. Que a gente fica até meio-dia, tá, gente? Então. Marcelina?
Seu microfone está fechado. Agora abriu. Bom dia, eu dia. sou do município de Mário Campos, Minas Gerais, e eu estou na dúvida do seguinte, porque quando eu entro no CIMEC, aparece só assim, bem-vindos ao módulo de adesão, mas não aparece mais nada. É porque o município, no caso, não foi contemplado, seria isso? Não, olha só. Primeiro, bem-vindo ao... O que está descrito, desculpa? Só vem assim, ó, Programa Escola que Protege. Bem-vindo ao módulo de adesão ao Programa Escola que Protege. Aí Só vai que vocês explicar. porque vocês ainda nem aderiram, Mas provavelmente. aqui não aparece para adesão, não aparece nenhum termo para mim. É porque já passou do prazo, aí nesse caso ele falou que você tem que mandar um e-mail para a Escola que Protege, pedindo para abrir, aí vão abrir, aí você vai conseguir aderir, entendeu? Ah, então eu tenho que mandar um e-mail nesse que está aparecendo aqui. Isso, Escola que Protege. Aí Respondendo eles de novo, abrem, quem aí ainda você não consegue aderiu, aderir. a adesão aconteceu ano passado, já encerrou. Mas a Thaís, aqui na live, no início da live, a coordenadora, ela falou que quem quiser aderir ainda pode, tem que mandar um e-mail para a gente, para que a gente faça abra essa possibilidade, tá bom? Ok, vou fazer então. Obrigada. Bom. De nada, Uma minhas palavra, conterrâneas. deixa eu ver, agora é a Lucy. Bom dia. Bom dia. Sou de Pedra Preta, Mato Grosso, e o secretário falou desse programa. Eu sou técnica do PAR, mas eu abri o CIMEC aqui, aqui no nosso painel que não aparece esse programa Escola que Protege. Aonde que eu vou para conseguir acessar? Você está com o login do dirigente? Eu estou com o do secretário de Educação. Isso. Aí você vai ter que pedir liberação do módulo. Aí isso é feito pelo próprio CIMEC. Então, é porque aqui não vou naquela, que tem aquela bolinha vermelha que aparece os programas, não tem essa Escola que Protege. E isso é porque você não foi liberado o módulo ainda para vocês. Então, como que eu faço? Aí precisa encaminhar um e-mail. Você aderiu? É porque o dela não está aparecendo o módulo ainda. Deixa eu só falar. É porque, na verdade, aparece PROEP SINAVE. Não vai aparecer escrito Escola que Protege, né? A pessoa tem que procurar lá na aba do CIMEC, PROEP/SINAVE. Tem um PROEP é Programa Escola que Protege. Isso. É porque talvez ela não está encontrando por isso, né? Não, mas aqui eu tenho Escola das Adolescências, né? Tem PROEC, Programa de Escola e Comunidade, só. Então... Não tem esse, não. Tem PROEC e Escola das Adolescências. Aí, se eu vou no programa SEB, aí tem levantamento das escolas municipais, sustentabilidade, toda a matemática, gestão presente. Pessoal, olha só. Eu vou colocar aqui de novo o guia de acesso. Tem um guia que a gente já publicou, a Jéssica vai mandar para todo mundo de novo, que vai mostrar o acesso, onde vocês clicam, o que vocês têm que ver. Se por acaso vocês não estiverem conseguindo navegar através desse passo a passo, é mandar e-mail para a Escola que Protege. Essa é a orientação de acesso do CIMEC, tá? Porque é exatamente, pode ser que você não aderiu, aí eu vou conferir se o município aderiu, se não aderiu. Se o município aderiu não está aparecendo, aí eu vou abrir chamado para a plataforma resolver isso para vocês. Mas vocês precisam comunicar pelo CIMEC para mim, tá bom? Pelo CIMEC não, perdão, pelo Escola que Protege. Então, mas aí eu vou receber esse link por onde? O e-mail? Se você for fazer pelo CIMEC, é no próprio CIMEC eu falo conosco, mas se você for fazer pela Escola que Protege, igual a Julia está te recomendando, aí você vai mandar por e-mail Escola que Protege. Eu vou colar novamente no chat para vocês, tá bom? Tá. Aí, pro mesmo caso, então, quem não aderiu, quem não está com o módulo aberto, aí vai mandar para este e-mail que eu vou colocar no chat para vocês. Para quem precisa aderir e quem está com o módulo ainda não está conseguindo acessar o módulo, vocês encaminhem para a Escola que Protege. Mas se vocês quiserem formalizar pelo CIMEC, eu falo conosco, mandar já com o protocolo que vocês pediram, já a liberação do módulo, também não tem nenhum problema, ajuda bastante, inclusive. É isso, exatamente. Vamos, então, mais um...
Edilson, ainda tem mais 7 minutos, né? Então, Vamos fechar temos o Edilson e temos a Aldinha. Então, a gente fecha na Aldinha e encerramos por aqui. Tá bom? Edilson, a palavra está com você. Pronto, é só uma pergunta bem simples aqui. Em relação ao número de professores, por exemplo, nós temos diretores e coordenadores. Eles são por seleção, mas são professores. Eles colocam eles aqui nessa não, quantidade? não, né? coloca só quem está em função de professor. Então, Certo. os diretores entram aí na parte, no quantitativo de diretor. Na gestão, né? Tá? Isso, na gestão. Então, só os professores mesmo, que estão desempenhando função de professor, tá? Tá ok, obrigado. Obrigada, Edilson. Valeu. E agora a Aldinha. Parece que ela baixou a mão. Bom dia, minha gente. Eu entrei também um pouquinho atrasada e me perdi um pouco também. É a mesma coisa que as colegas estavam dizendo, aqui aparece, e a gente fez a adesão, né? Mas não aparece mais nada. Mas aí eu vou mandar o e-mail. Isso. É porque existem algumas possibilidades. Uma, de que o município não fez adesão. Aí eu vou conferir isso primeiro. Se não tiver feito, eu aviso para vocês fazerem. A Thaís liberou a adesão para quem ainda não fez, tá? Apesar de já ter encerrado o prazo. Segunda opção é que o módulo, você fez adesão, mas o módulo não está disponível, o módulo do Escola que Protege. Aí realmente tem que ser o pessoal dos desenvolvedores que vão conseguir liberar para vocês alguma questão. Ou a terceira possibilidade é, vocês fizeram a adesão, mas o secretário ou a secretária de vocês está com perfil de técnico. Tem muita gente nessa situação. Na hora que for cadastrar o secretário, em vez de colocar o perfil de secretário, ele está com técnico, por isso ele não tem acesso ao diagnóstico. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá, vou alterar o perfil para secretário, para que ele libera o diagnóstico para vocês. Então, quem tiver com problema de acesso, tiver feito o passo a passo, abriu no módulo do PROEP, mas não está visualizando ali no link, né, os 3 pontinhos, o diagnóstico, me inscrever no Escola que Protege, tá bom? E olha só, quem me inscreveu no Escola que Protege, não se preocupa, eu vou responder, eu encaminhei a chamada e a pessoa não vai ficar sem prazo, tá? Vai dar tudo certo. Tá bom? Bom, a gente combinou que ia fechar O número na de Aldinha. professores... Aqui é só respondendo uma que foi escrito. O número de professores é somente das escolas? É, somente das escolas. Fiquei na dúvida dessa pergunta, não entendi, mas é os professores da rede, que estão em função de professor mesmo. Tá bom? Não estou ouvindo. Não estou ouvindo, e também quem estava com a mão levantada era a Lucy Teixeira. Aí tem que levantar a mão, se for para responder primeiro a Lucy Teixeira, e depois a nossa companheira Larice. Lucy, a palavra está com você, Lucy Teixeira. Não estou conseguindo. Pode falar, Lucy. A gente não te escuta. Seu microfone está aberto, mas a gente não está te escutando. Eu já saí, já me responderam, já fui atendida. Obrigada. Tá bom. Agora sim, Larice. Os professores que são da rede municipal estadual, a pergunta, Júlia, que ela fez. Aquela pergunta que você leu, seu microfone está fechado, Júlia. Perdão. Você está respondendo pelo município, então é só da rede municipal. É porque tem professores que são professores, eles têm cargo no município e no estado, isso pode acontecer. Ah, entendi. Mas eles atuam nas escolas municipais? E estaduais, tem professores que sim. Ah, assim sim, como não, tem tudo bem. coordenador que atua no estado, no município, e tem diretor que atua no estado, no município. Não, mas se ele atua no município, é para contabilizá-lo. Se ele atua nas escolas municipais, é para contabilizá-lo.
Faz sentido a minha resposta? Tá bom. Coordenadores das escolas entram na contagem de professores? Não. Não. Aí, não. A gente pediu para especificar professor e diretor. Aí os coordenadores não entram. São só o quantitativo de efetivos ou no geral? Tem efetivo e tem contratado temporário. A gente pede para especificar os dois lá. Sim, obrigado. Acho que era isso, gente. Tá bom, agradecemos a participação de todas e todos, porque ficamos aqui, né, grande maioria até o final. Em nome do nosso presidente, professor Luiz Miguel, agradecer Júlia, Thaís, o MEC como um todo, e se colocar sempre à disposição de vocês, caso necessitem, tá bom? Exatamente. Eu passo a palavra à Júlia para fazer a fechamento. Eu quero agradecer muito também ao Jimmy, ao espaço, Jéssica pela organização, condução. Foi ótimo, gente. Obrigada pela participação de vocês. Acho que a gente vai se ver muito daqui para frente, né? Começou, de fato, a implementação do programa e nós vamos estar bastante em contato esse ano ainda. E é isso. Sempre dúvidas de qualquer natureza, entre em contato pelo e-mail, porque a gente responde. Às vezes demora 1, 2 dias, mas a gente sempre responde, tá bom? E contem comigo. Como conseguir imprimir o diagnóstico antes de responder na plataforma? Não, o diagnóstico, ele tá online também, as perguntas, elas estão no link, e a Jéssica vai passar para vocês. Todos os links que a gente mencionou aqui, ela vai mandar para vocês de novo, porque ficaram perdidos aí no chat. Mas, inclusive, a das perguntas também, tá bom, pessoal? Lembrando que o prazo é dia 30 de abril, não deixem para a última hora, porque tem perguntas que vocês vão precisar perguntar, ligar para alguma área aí da secretaria e recolher, então não deixem de última hora, tá bom? Um beijo e vamos juntas e juntos. Tchau, tchau, gente, e até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, bom final de semana para todos. Até mais.